responde por 3,71% do PIB do país. Em 2019, o PIB do turismo chegou a um valor total de 271 milhões. O turismo é responsável por mais de 8% da economia do nosso Brasil e gera emprego para mais de 7 milhões de pessoas. Isso fica claro que o turismo é uma forte atividade geradora de emprego. Com isso, vamos incentivar, vamos apoiar o turismo em nossa cidade. Turismo gera emprego, turismo gera renda. Turismo está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico de uma cidade, o qual foi muito bem explanado e explicado pelo senhor Adonai. Não restam dúvidas que a inauguração do trem republicano, o turismo de Salto e Itu irá fortalecer e muitos empregos serão gerados, direta e indiretamente. E hoje, as obras do trem republicano estão sendo retomadas, aqui em Salto, que é o pequeno trecho que ficou faltando. E aí muitas pessoas perguntam por quê, e volto, a palavra burocracia. É um trecho de paralelismo que nós temos aí com a Rumo. Então, para nós termos essa autorização, implantações de trilhos, é uma parte de um muro de arrimo. Então, tudo isso tem um trabalho de bastidor muito grande, muito difícil. São dias e dias, reuniões e reuniões, de repente vamos lá e damos um passo à frente, prefeito, e de repente voltamos dois, mas desistir nunca. Sempre olhando à frente e determinados em conseguir. Então, hoje também, com a retomada das obras, com a assinatura da concessão aí com a empresa, Serra Verde, é muito prazeroso, é muito gratificante estar. Volume de passageiros, porque a primeira é o trem do Corcovado, que obviamente disputar com o Rio de Janeiro é covardia, Mas nós já temos aí mais de 3 milhões de passageiros transportados no nosso acervo e nós temos no raio de quilometragem, não só o trecho lá do Paraná, mas nós também já operamos por 5 anos o trem do Pantanal e também as montanhas capixabas. Então, somos detentores aí de uma frota bem expressiva e temos uma série de reconhecimentos na parte de operação no mundo todo. Como é que vocês descobriram o Salto? Veja, na realidade a gente viu os movimentos aí da Citrens e tudo aquilo que está sendo na linha de trens a gente está sempre atento. E depois eu recebi um convite para dar uma olhada aqui na região, dar uma olhada para ver se poderíamos vir a ter um interesse na região. Quando entendemos esse entorno de 60 quilômetros que você tem aí, parece uma população estimada de 6 milhões de pessoas, toda a estrutura de Viracopos aqui do ladinho, a economia que gera, efetivamente os nossos olhos se voltaram para a possibilidade de você vir a ter uma operação na região. Quando surgiu a licitação, a nossa equipe técnica fez alguns questionamentos, esses questionamentos foram esclarecidos e a gente apreciou que seria efetivamente possível de você desenvolver um produto e uma operação na região. Contrato assinado nesta terça. Efetivamente, os trabalhos de vocês se iniciam quando e com o quê? Bom, veja, os nossos trabalhos já se iniciaram desde o momento que a gente começou a ler o edital, Então, ele é antes até do procedimento. Agora, o que acontece? Existem algumas etapas que efetivamente elas são burocráticas. Por quê? Porque ainda faltam esses 500 metros de via, que é do paralelismo. Então, enquanto essa obra não for conclusa, efetivamente você não pode já colocar o trem no trilho. Mas já está previsto, provavelmente a semana que vem eu vou com o prefeito Geraldo e com o prefeito Guilherme até Brasília, na NTT, para fazermos o comunicado oficial do contrato e fazer o requerimento para a NTT que tão logo a via fique conclusa, ela possa, dentro da maior brevidade, encaminhar os seus técnicos. Porque ela é quem define se a via está ok, se ela é possível de operar e qual a velocidade que os trens vão poder circular. Então, depois da vistoria,
que se a obra vai terminar dia 10 de outubro, efetivamente essa vistoria será depois desta data. Os técnicos da NTT vão fazer as avaliações, o relatório, e feito isso, o projeto aprovado, e obviamente como a Serra Verde é uma empresa que tem 23 anos de experiência e toda ela traçada com retidão, no cumprimento das metas, adimplente em todas as exigências, temos convicção absoluta que deverá já nem ter reparos. Então, a partir de todas as aprovações, a NTT publica em Diário Oficial da União e, a partir da sua publicação, 30 dias após, é possível iniciar as operações. Então, nós estamos acreditando que no mês de novembro a gente consiga fazer um teste de via e que, se tudo der certo, a partir da segunda quinzena de dezembro, a gente possa efetivamente iniciar as operações. Qual é o tipo de trem que vocês vão trabalhar aqui em Salto? Quando que ele chega na cidade? Veja, não adianta eu trazer os vagões e nem as locomotivas antes da via estar conclusa. Então, realmente a programação para que os equipamentos venham é só a partir do momento que a obra seja entregue. Então, a previsão que a gente desloque para cá é a partir do dia 10 de outubro. Mas os carros já estão todos disponíveis e todos prontos para que possam entrar em operação. Os vagões estão em Curitiba e a locomotiva está em Campinas. Qual será a locomotiva? A locomotiva é uma locomotiva diesel de 600 HP, inclusive no processo licitatório, e consta a fotografia dela, as especificações técnicas e todos os detalhes, assim como os carros também. O senhor mostrou para nós aqui no slide que a tarifa gira em torno de R$ 70 a R$ 110. A princípio, essa será o valor que vai ser cobrado Veja aqui bem, também? esse é o valor de face, né? Você tem um tipo de veículo com 70 e poucos reais e o mais caro 101. Nessa tarifa estão embutidos o serviço de bordo, a prestação de serviço do guia, alguns atendimentos, né? Todo o procedimento de embarque, seguro, todas as exigências regulamentares. E, como nós demonstramos ali também, existe um programa tarifário onde você tem os valores para melhor idade, para criança, e terá um programa, né, com até 50% de desconto para os moradores das duas cidades. Então, tem um sistema de cadastramento, é um programa que nós já fazemos lá no Paraná, através de um site que chama-se Amigos do Trem. Então, a pessoa se cadastra, comprova que é da cidade e ela, através desse site, ela tem a possibilidade de colocar suas fotos, de curtir tudo que seja ligado ao trem, mas ela passa a ter esse cadastro que lhe permite. Nós também temos uma série de convênios que fazemos com escolas, com instituições, com empresas. Então, isso ele tem uma gama muito ampla da variação. E o projeto de viabilidade econômica, ele está todo pautado em cima dessas flexibilidades. O senhor acredita que os outros profissionais do turismo, daquelas 52 áreas que o senhor relacionou, eles devam se preparar para esse novo momento que o turismo entre Salto e Itu vai viver a partir de agora? Veja, excelente a sua pergunta e isso é fundamental. Quando eu sempre recomendo duas instituições que a gente reputa como muito expressivas na formação de profissionais, que é o SENAC, enquanto profissionais, e o SEBRAE, até enquanto empresas. Por quê? Porque, obviamente, nós temos que entender que o turismo, além dessa cadeia de atividades econômicas, ele se atrai por um ícone. Então, por exemplo, eu citei agorinha o trem do Corcovado, o Morro do Pão de Açúcar, a Torre Eiffel, a Igreja de Notre Dame, uma arena de touradas na Espanha. Enfim, cada local tem a sua característica. Então, só que não adianta nada você ter um ícone centralizador se o teu entorno não tiver estrutura.
Então, se eu não tiver bons guias, se os garçons não forem preparados, se os restaurantes não tiverem sanitários limpos, se a qualidade da comida não for adequada, se os hotéis não tiverem capacitação, se as empresas de receptivo não tiverem um receptivo profissional, enfim, até como nós comentamos ali, o mundo de hoje não permite mais amadorismo. Você quer começar uma atividade, existe uma série de formas de aprendizado, mas quando for começar, seja ela qualquer que seja, a comece profissionalmente adequado a essa atividade. E o turismo, ele tem esse apelo, porque é o seguinte, quando você sai para o seu lazer, o que você quer o tempo todo? A sua paz e o seu lazer. Se alguma coisa te incomodar porque foi mal feita, desestruturou todo o processo. Certo? Então, é exatamente isso que nós temos que buscar. Então, por isso, nós já estamos trazendo um profissional da nossa equipe agora, daqui uns dias vai vir o nosso pessoal da área de marketing, da área de desenvolvimento, e eu já requeri aos dois prefeitos as aproximações com as entidades de classe da região, para que a gente possa vir, proferir palestras e estar inseridos dentro desse contexto. Porque, efetivamente, o senhor foi muito feliz no seu questionamento. Sem qualificação e capacitação dos diversos entornos que estão, até o engraxate, que faz parte dessa economia, ele tem que ser o melhor engraxate. Maravilha. O senhor falou em 29 empregos, 9 diretos, 20 indiretos. Mão de obra local? Veja, a prioridade sempre é pela mão de obra local, certo? Quando eu falo de mão de obra indireta, eu falo, por exemplo, um posto de vigilância, onde você vai ter pelo menos 4 vigilantes, certo? Então, obviamente que é estratégico você ter no posto de vigilância o profissional da cidade, né? É quando você está aqui com um fotógrafo profissional, é muito mais fácil você ter os convênios e ter... Quando você vem para o artesanato, você tem que ter alguém que seja um profissional do artesanato da região, certo? Então, a prioridade sempre é da região. Agora, nós sabemos perfeitamente que hoje o mundo é global. Então, eu, por exemplo, eu tenho lá no Paraná guias russos, guias espanhóis, guias alemães, japoneses, certo? Então, por quê? Porque como a gente vai colocar um produto com características internacionais, uma das necessidades do nosso guia, que nós chamamos de comissário de bordo até, é que ele tenha pelo menos a fluência do inglês ou do espanhol. Claro que obrigatoriamente não serão todos, mas quando você tiver uma comitiva de turistas estrangeiros, você precisará dar este conforto de ele ter a percepção daquilo que ele está ouvindo. São Paulo vive trabalhos aqui? Veja bem, é óbvio que a pandemia ela preocupa a nós como um todo, né? E por mais que hoje nós tenhamos todas as condições técnicas, como você viu, o nosso grupo empresarial, ele é um grupo especializado em higiene e sanitização. Então, nós temos processos de desinfecção dos vagões, processos de acesso às estações, nós temos toda uma linha de cuidados e de diretrizes. Lá no Paraná ficamos parados por 5 meses, vamos voltar às operações nesse sábado agora. E com todos os cuidados, com capacidade de ocupação e tudo mais. Então, mas existe uma coisa que é a individualidade. E a individualidade, ela está, como o próprio nome diz, como a própria palavra fala, na pessoa.